Já Teca, já entrei. Tô ao vivo aqui. Vamos lá, deixa o pessoal entrar aqui. Alô, alô. Bom, deixa eu ver se... Ah, cara, tá ao vivo, tá funcionando aqui. Tá funcionando. Excelente, boníssima noite. Raíssa, boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Não estou nem no consultório hoje, nem em casa, né? Então, o ambiente é novo aqui. E aproveitando, boníssima noite para todos, para todo mundo que tá chegando. Mariana, legal. Então, vamos começar hoje, né? Porque nessa semana teve um assunto bem interessante que a gente falou. Tiveram algumas perguntas, é até estranho, né? Engraçado esse negócio que, de vez em quando, de tempos em tempos, os papos, né? As perguntas começam a ficar mais parecidas umas com as outras. E nesse momento veio um assunto muito interessante, né? Que leva até um pouco a psicanálise sobre a parte dos pais. Então, alguém falou, foi assim, teve uma questão que eu respondi, que foi bem interessante. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo ok? Antes que a gente comece aí, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo ok? Tá travando? Que aqui a net, ela é diferente, a internet aqui, né, não é a minha. Então não sei se está indo bem. Me avisa aí, pessoal, dá um ok, dá um tchauzinho, beleza. Então tá, né? Então veio o coraçãozinho, tá tudo certo. Então, a gente estava falando sobre o rompimento, a passagem do reino infantil para o reino adulto, e isso vai ter que se dar através do rompimento com os pais. Então, esse assunto aí parece que foi cabuloso, que explodiu aqui minha caixa de mensagem, né? E o pessoal veio perguntar, caramba, esse assunto é muito interessante, é muito importante. Seja você uma pessoa que está, né, em idade precoce, que está tentando romper, foram várias mensagens relacionadas a isso, pareciam que eram jovens, né, querendo romper de uma certa forma emocional com os pais, ou mesmo se você for pai, mãe, e essa live é de extrema importância, sobretudo para vocês, talvez até com mais importância para os pais do que para os próprios filhos, né? Hoje a gente não vai ter aquela iluminação, tá um pouquinho mais escuro, beleza, né? Paciência. E vamos falar então sobre esse tipo de situação, onde você tem um indivíduo querendo ter sua voz própria e sair um pouco da asa dos pais, né? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é sobre o que acontece, né? Uma das melhores ensinamento, né? A sabedoria que vai vir proveniente dos animais. Então, o que acontece no reino animal para fazer essa passagem, né? O que acontece de uma forma mais expressiva? Bom, o reino animal, os animais em si, eles divergem da gente por vários setores, vários momentos, vários substratos, mas um dos mais importantes é que os animais, né, quando eles atingem a maturidade física, nesse momento existe um rompimento com os pais, né? Então, por exemplo, você chega ali, o urso, sei lá, o leão, enfim, né, a mãe vai ensinando ali o meninão a caçar, né, o filhotão a caçar. Isso acontece com outros herbívoros. O herbívoro vai lá, começa a andar e tal, a vaca ensina lá, o alce vai ensinar como é que o bicho tem que comer, como é que ele tem que se comportar, né, e logo depois o bicho está por conta própria. Não é assim que acontece? O mundo animal é exatamente assim. O bicho começa a ter uma maturidade física, já não é mais aquela pessoa muito suscetível, muito vulnerável, e logo em seguida você está, né, livre, você vai embora, é carreira solo, né? Então, nesse momento, obviamente que a pessoa o filhote se torna basicamente um adulto. Isso quer dizer que ele está sozinho no mundo? Não, nem sempre, né? Ele carrega os ensinamentos da mãe, ele carrega os ensinamentos instintivos, mas o que não é? O que é esse instinto que todo mundo fala? É uma sabedoria inata dos animais. Não é assim? A abelha nasce, ela sabe o que ela tem que fazer, ela não fica se questionando, e essa é uma das grandes diferenças para o ser humano. O ser humano vai ter uma força própria dele que ele vai questionar, ele vai falar, porra, por que eu vou fazer isso se isso não me agrada, né? Bom, e nesse momento, essa é a grande divergência, mas a gente tem que levar a sabedoria dos animais. A sabedoria do arquétipo animal é quando você tem a sua maturidade física, você não tem mais por que estar com os seus pais, tá? Isso vem do plano animal. E por que isso não acontece no reino humano, né? Então, aí vem a parte mais substancial dessa aula.
Primeira coisa que a gente precisa saber é que para você inspirar confiança, você vai precisar confiar, né? E a maioria dos pais, eles não confiam nos filhos. Eles olham, tem um adulto ali na frente, tem um adulto, né, físico, ou seja, 16, 17 anos, e aí o pai olha e fala, isso aí é um bostinha. Esse aí não presta, cara. O cara não vai saber, ele não vai saber nem atravessar a rua. Não é assim que acontece? Aí você fala o quê? Não, olha só, filhinho, você é fraco. Você pode fazer isso através de palavras, através de gestos, né? Você fala, olha, eu não confio em você. Eu não confio na tua maturidade. Eu não confio no seu discernimento. Certo? E aí você inspirou o que nessa pessoa? Você inspirou o medo, né? Então, nesse momento, você que deveria ser, né, a figura do arquétipo do pai ou da mãe, que deveria inspirar a confiança a ponto de uma pessoa começar a também confiar em si mesma, você fez exatamente ao contrário. Você inspirou o medo. Você passou as suas inseguranças para a mente de uma pessoa que está em formação, um processo de formação, uma pessoa que está começando a dar os primeiros passos, certo? Então aí já começa o problema todo, começa a cagada toda. Você tem o seu medo, você não está bem resolvido e está formando uma outra consciência que também vai vir com medo, né? Então, nesse momento, você que não inspira a confiança, você que não vive a confiança, você que não confia em ninguém, quer que você inspire, né, que você crie uma pessoa que seja também confiante. Obviamente que não vai acontecer, né? E aí, outra coisa que é bem interessante desse ponto de vista é que todo ser humano quer ter uma voz. Isso é inato do ser humano. Todos os seres humanos precisam e querem e têm essa força de ter uma voz própria. Ninguém quer ter um eco, ninguém quer ficar repetindo o que os outros falam, ninguém quer ser essa pessoa. Todo mundo tem esse desejo inato, esse desejo que nasce com você de ter uma consciência própria, de ser uma personalidade própria, de cursar o seu próprio caminho. Todo mundo tem as próprias pernas, sejam elas simbólicas ou não, né? Que você quer fazer o seu próprio caminho, você não quer seguir os passos, você não quer ficar na sombra dos seus pais, certo? Só que aí vem outra pulsão, que pode ser tanto instintiva como protetiva, né, dos pais, e essa pulsão vai dizer o seguinte, olha, o meu filho não está preparado. Eu tenho medo do quê? Provavelmente, né? Você está falando de morte. Deixar de existir esse filho. E aí os pais, conscientemente ou não, na maioria das vezes é inconsciente, eles não sabem por que fazem isso, principalmente a mãe, né? Tem muita mãe aí, não tem? Principalmente a mãe vai proteger o filho. E quando ela protege o filho, que é normal, certo? Que é esperado, ela acaba também protegendo o filho da sua criação da voz própria. Né? Essa é a chave, essa é a essência dessa aula. Porque nesse momento você vai ter que entender, você como filho, que em algum certo momento, algum dado momento, você vai precisar usurpar, você vai precisar romper. E rompimento nunca é tranquilo. Nunca é tranquilo. Só vai ser tranquilo, obviamente, quando os pais estão preparadíssimos, quando os pais estão de uma forma consciente, plena, que estão vendo o ser que também vai nascer, que ainda não nasceu, é um ser que ainda está em processo de formação. E esses pais, quando eles estão em processo de bem, né, um nível um pouquinho além, que já estão vendo um pouco mais acima, um pouco mais à frente, eles conseguem entender que o filho não é exatamente deles, não é posse deles, mas sim é um ser que tem essa necessidade de voz própria, de cursar o seu próprio caminho. E que para isso você vai precisar, né, isso é a força dos pais, né? Ele vai precisar dar esse voto de confiança, enquanto o filho vai precisar demonstrar que tem responsabilidade, discernimento, né? Ele vai precisar mostrar que ele já consegue exercer a vontade própria dele, apesar dos desconfortos. Ele tem que mostrar isso minimamente, né? Ele vai ter que mostrar que ele tem um traço da virtude da prudência, beleza? Só que aí tem outro problema, né? O filho está demonstrando isso, né? Está demonstrando e o pai está ali, não sei, tal, não sei o quê. Então fica naquela guerra, aquela batalha, né? Só que aí que tem o grande pulo do gato. O caminho se faz ao caminhar, né? O chileno, pô, esqueci o nome do cara. É o chileno que fala isso, né? É o caminho não se hace, é o caminhar. Então, quando o filho está sobre as asas dos pais, ele não consegue fazer o próprio caminho. E ele só vai se provar, ele só vai criar essas virtudes a partir do momento que ele romper. Então, olha
coisa difícil, porque é difícil mesmo. É difícil mesmo. Ele vai precisar dar o primeiro passo. Só que enquanto ele não der o primeiro passo, essas virtudes não aparecem. É isso que acontece com os animais. Muitas vezes vem o passarinho e fala assim, ele empurra mesmo o passarinho da porcaria do ninho. E o passarinho nunca nem voou na vida. Mas é ali que ele vai começar a forçar o voo. Ele até então ele nem sabe que tem asa, né? Então esse aqui é o paradoxo. Muitas vezes você acha que primeiro o filho tem que se provar. Mas não é assim. O filho vai acabar se provando, ele vai acabar quando ele tiver, aí que tem essa voz, esse instinto, quando tiver esse preparo. Né? Quando tiver esse preparo mínimo dos dois, é quando acontece o rompimento. Mas esse rompimento quase sempre vai vir do filho. E quando não vier do filho, se prepara para um problemão. É aquele adulto de 40 anos que depende dos pais, sobretudo emocionalmente. Olha que caótico, isso é terrível, isso não é algo que vai ser proveitoso para ninguém. Isso é tristeza para o filho, tristeza para os pais e ainda pior um estrago para a sociedade, beleza? Então, esse cara, esse menino, essa mulher, essa criança, eles vão ter que se testar, eles vão ter que romper, não vai ser fácil. Não é fácil, não é um movimento fácil. Então, eu lembrei nesse meio tempo, né, que eu estava preparando essa aula, eu vim no carro hoje, foi bem corrido, eu lembrei do conto do João de Ferro. Para quem chegou aqui, não vai saber do que eu estou falando. Eu falei nos stories, depois eu falei, cacete, estão chegando aí quase, 1.000, 2.000 pessoas por mês, obviamente que não vão lembrar dessa aula que eu falei sobre o João de Ferro. O João de Ferro tem o arquétipo do homem, do masculino, mas isso serve também para o feminino nesse momento, aonde o príncipe, que é um menino, né, ele tem um contato com a masculinidade. Qualquer dia eu conto isso melhor de novo, né? E o homem, a jaula, o monstro, né, que representa a masculinidade, está dentro de uma jaula, e o menino estava brincando com a bola de ouro, que é algo bem valioso para ele, né? E essa bola de ouro cai para dentro da jaula. E o monstro fala assim, eu devolvo para você o que é muito valioso para você, qualquer dia a gente conversa sobre isso, mas você vai precisar me libertar. E nesse momento que você precisa me libertar, você vai ter que pegar uma chave. Essa chave está onde? Debaixo do travesseiro da tua mãe. E não adianta você pedir para sua mãe, menino. Você vai ter que roubar essa chave. Né? Por quê? Porque sua mãe não vai querer me libertar. Ela não vai querer que você tenha contato com o teu mundo. Com o teu mundo livre, com esse mundo da essência, com o mundo do adulto. Ela não vai querer. Porque para isso representa uma perda para ela. Né? Isso representa uma perda. Isso é nível inconsciente. A gente vai falar, não, de fato, eu já sei disso, doutor, eu já sei disso, Bruno. Eu já sei que poxa, eu criei meu filho aqui para ser livre. Eu criei meu filho para o mundo. Mas não é bem assim. A gente não consegue. É algo mais forte do que a gente. É o filho que vai ter que fazer esse rompimento e é doloroso, sobretudo para a mãe. Sobretudo para a mãe. Então, esse movimento, né, que vai chegar no momento que não dá para quantificar, aonde o menino assustado ou a menina assustada vão ter que chegar e falar assim, bom, eu tenho essa força que ecoa, não vou falar ecoa não, eu tenho essa força que pulsa dentro de mim, né, que é essa voz que eu preciso, a necessidade de ter a voz própria, né, e que num dado momento que só a natureza vai conseguir dizer. E essa pessoa vai falar, bom, está na hora de eu me testar, está na hora de eu romper, está na hora de eu cursar o meu caminho próprio. E só assim eu adquiro a minha essência, só assim eu adquiro a posse da minha personalidade. Né? São duas coisas um pouco diferentes, qualquer gente conversa sobre isso, mas é nesse momento onde você, obviamente, vai ter que mostrar a sua força. Né? Então, assim, Adriana está perguntando, e quando o filho tem um transtorno mental? Essa pergunta é muito pertinente. Por quê? Porque você está vendo uma vulnerabilidade da pessoa. Né? Você tem uma vulnerabilidade. E agora? E agora? Será que ela está pronta para fazer o que ela vai fazer? Bom, mais uma vez, é o momento que talvez esse transtorno mental advenha exatamente sobre essa imaturidade, exatamente sobre essa dependência. É mais um motivo para a pessoa estar rompendo e mostrando que, de fato, ela já tem a prudência, o discernimento, a responsabilidade, né? E a intuição, vamos dizer assim, intuição como um bem maior, né? Uma coisa mais difícil. Então, esse momento que vai acontecer, ele vai ser dado no momento certo, no momento correto.
Mas, muitas vezes, o filho não consegue, não tem as forças, não faltou a força vindo dos pais, a força oriunda dos pais, essa formação, mas também, às vezes, falta coragem. E é nisso aí que a gente entra, é isso aí que entra outras pessoas que vão falar, cara, isso está errado, você está precisando manter, fortalecer essa vontade, né? Exercer o poder da vontade, apesar do seu desconforto, porque é confortável, cacete. É muito confortável você ficar lá na casa dos pais, ele sendo protegido e tendo total apelo emocional, você não precisa tomar responsabilidade, você não precisa tomar uma decisão na tua vida, teu pai e tua mãe vão cuidar de você. Pelo amor de Deus, você não é ninguém nesse momento, certo? Então, você falta, nesse momento, uma personalidade, falta ainda exercer a sua própria vontade. E aí, nesse momento, né, que eu lembro até de uma passagem que é muito interessante. Lá pro mitologia grega, que na época não era mitologia, era religião mesmo, né, houve um rompimento dos deuses com os homens. E é muito interessante isso, porque tem autores que falam que o rompimento vieram dos deuses. E tem gente que falou que o rompimento veio dos homens, né? Não importa, mas o que houve? O que houve? Houve o rompimento, né? Então pode ter sido até um ato misto, vamos dizer assim. Lembrando que nesse momento está falando entre deuses e homens, exatamente o arquétipo de pai e filho, tá? Então, obviamente que chegaram os homens e talvez na sua arrogância, pode ser, não sei, falou assim, olha, eu não preciso dos deuses e eu vou tomar minhas próprias decisões, as minhas próprias responsabilidades aqui. E eu assumo os riscos que são inerentes a isso, né? Então, obviamente, respondendo a pergunta da Adriana, é claro que é uma preocupação a mais. A gente não sabe o tamanho do problema da criança, né? do filho. Será que é um suicida? Será que vai deixar de existir? Será que vai morrer? É óbvio que isso tudo tem que ser levado em conta, mas aí também tem que ser levado em conta também que o seu medo e a sua falta de confiança está sendo passada para uma pessoa que está levando esse teu medo adiante. E que com isso você pode até aumentar a quantidade de medo, a quantidade de desalinhamento que essa pessoa vai ter com ela mesma, né? Então ela não vai ter a voz própria, ela vai ter um eco. Então esse é o problema. Esse é o problema todo. Então pais que estão em um momento mais conscientes da vida, eles obviamente que vão entrar na cabeça e eles vão virar aquilo ali para sempre. Porque a pessoa, por exemplo, me afastei, meu pai e minha mãe morreram, não tem problema. Você carrega eles em seus valores, né? E você vai saber tratar desse rompimento. Muitas vezes esse rompimento acontece de uma forma traumática, né? Imagina, a criança vai estar lá com 15, 12 anos e os pais morrem. Beleza, o quanto que sobrou ali vai ser carregado na consciência e esse rompimento aconteceu de fora para dentro. Mas aconteceu e ele tinha que acontecer em qualquer momento. E aí você vai ter que dar o início da sua jornada. Muitas vezes o ideal é que quando a pessoa perde, quando ela rompe de uma maneira mais prematura, ela vai ter que sobrepujar, ela vai ter que compensar, ela vai ter que deixar de ser a criança, né, desde cedo para começar a exercer a vida adulta. E aí, claro que também isso pode dar brecha para outros problemas acontecerem, né? Nem sempre a gente consegue justificar exatamente todos os momentos certinhos, a gente consegue passar por todas as fases de uma forma correta, de uma forma ordenada. Nem sempre acontece, né? Nem sempre acontece. Às vezes acontece um pouquinho de erro. Eu rompi prematuramente. Realmente não. Agora eu rompi, foi um pouquinho depois. Ou então a pessoa rompe com o físico, sai de casa, mas continua ligando para a mamãe e para o papai para pedir opinião. Não tem ainda a sua formação de caráter própria, né? Às vezes, ao contrário, a pessoa tem o caráter, ela tem a personalidade fortíssima, ela não depende mais nada, mas ela não tem dinheiro, não conseguiu ainda a independência financeira, né? E aí, obviamente, que vai ter que ficar mais um tempo ali na casa do pai e da mãe, mas olha só, olha a diferença nesse momento. Olha a diferença quando essa pessoa tem, de fato, a força dela, de caráter, de personalidade, quando ela já não é mais dependente, ela não só passou a ser independente, ela agora vai ver os pais como objeto de ajuda. Ela agora vai falar, eu tenho que me fortalecer suficientemente para poder olhar para os meus pais e não mais agora esperar nada deles, mas eu dar algo para eles, né? E esse é o processo da adultividade, esse é o processo da maturidade. Você olhar para o seu pai e para sua mãe e falar assim, cara, olha, eles deram tudo que podiam na hora, né? Eu não morri, né? Naquele momento mais frágil da minha vida, eles me protegeram, evitaram que acontecesse uma coisa mais drástica, e agora eu olho para eles, eu com a minha força física, a minha força intelectual, a força do trabalho, vou olhar para eles de uma forma de
proteção. Eu agora sou você a força dos cuidados dele, né? E você passa a ser o alicerce. Isso também, obviamente, não quer dizer que você não vai olhar para o seu pai e para sua mãe e vai falar, pô, realmente, ali tem um poço de sabedoria, um poço de conhecimento, de experiência e que você vai ter que saber ouvir. Não seja arrogante a esse ponto. É óbvio que isso vai se manter para sempre, né? Mas não mais, depois do rompimento e da sua aquisição de força, de intelecto, de personalidade, é obviamente que você não vai ter mais nada ali que você precise sugar deles. Você tem que doar. Vai ter que doar toda a tua força, o teu conteúdo, os teus recursos, né? Você agora, no momento, é a força, é o alicerce. E para eles resta a parte do conhecimento, da consciência, dos valores, isso aí que resta, tá bom? Muito bem, é esse papo que eu queria passar, porque teve muita confusão mental, mas, obviamente, que esse chamado externo da natureza, esse chamado passivo, ele vai ter que soar como um alarme na sua vida. No certo momento, você tem que ouvir e você vai ter que romper. Esse rompimento não é confortável, eu preciso deixar claro isso, mas que você tem essa coisa, essa força, né, pulsando dentro de você, que você vai precisar ter uma carreira solo, uma voz própria, o seu caminho próprio. E sem isso você não é ninguém, você não está ainda vivendo a sua vida. Então esse rompimento, ele é necessário, ele é mais do que necessário, ele é a sensação de completude da tua vida. Sem isso você não é nada, você não está vivendo, né? Então lembra aí dos deuses, esses deuses que vão de fato separar dos homens. A gente não sabe muito bem, né? Duas coisas podem ter acontecido, lembrando que isso é uma simbologia. Os deuses podem ter ficado de saco cheio dos homens e terem falado, porra, cara, homens, vocês estão muito arrogantes, vocês estão aí cheios de problemas, vocês estão aí vivendo a vida de vocês não precisam mais da gente, né? Isso pode ter acontecido de uma forma simbólica, que seriam os pais, né? Ou, ao contrário, os homens falarem, cara, olha só, a gente tá cheio de responsabilidade, a gente já tem a nossa vida, porra, pra que a gente precisa desses deuses, né? Mas o que importa é que aconteceu. Então, a gente está falando de mitologia, mas de fato houve a separação entre deuses e homens, né, na parte da mitologia, e é isso que vocês precisam levar, é isso que tem que ser feito, precisa ser feito. E a partir desse momento, só a partir daí, é que você vai criar suas forças próprias. Não vai criar antes. Não é antes, tudo bem, se você conseguir, show. Se você conseguir mostrar para papai e mamãe que você tem força e que está tudo bem, você só vai tornar isso mais tranquilo. Mas isso precisa ser feito e provavelmente só vai ser feito depois que acontecer o rompimento. Pessoal, é isso. Nos vemos aí na próxima live. Amanhã eu vou tentar fazer a live. Amanhã eu vou fazer uma viagenzinha também. Vai ter story, vai ter tudo. Não sei se eu vou conseguir a live, tá bom? Então, nos vemos na próxima. Qualquer coisa aí, mandem umas perguntas. Podem mandar, fiquem à vontade. Sempre que der, eu vou estar aqui respondendo. Não sempre, né? Sempre que eu consigo estar respondendo. A vida tá corrida e é para ser assim mesmo, tá bom? Fortíssimo abraço, boníssima noite, namastê.